top 2 de hoje, porque nós já estamos avançados aí na hora, né? Por que que a gente falou bastante de diagnóstico, né? Por que que o diagnóstico, Fábio, na dermatomiosite, ele não é o suficiente? Eu acho que eu já dei um spoiler, né? Falando um pouco, mostrando, né, os subtipos. Então, vamos organizar, né? Eu acho que a grande dificuldade da dermatomiosite é que eu vejo muito texto, sabe, Ctrl+C, Ctrl+V, mas que explica pouco a dermatomiosite. Não explica legal. E minha vivência de dermatomiosite não é o que eu leio. Não é, tá? É diferente. Mas vamos lá. Doença cutânea com doença muscular. Então, esse é um padrão, é o clássico. Nós temos as doenças musculares sem a doença cutânea. E o anticorpo HNGCR parece que é muito importante nessa divisão. E pode ser polimiosite, ou seja, e pode ser alguma das outras. E tem a doença cutânea sem a doença muscular. E ela deve ser subdividida em hipomiopática, ou seja, você não tem a doença muscular clinicamente perceptível, mas você pode ter doença muscular subclínica. Hoje, meu exame de escolha é ressonância magnética. Tá? Ressonância magnética mostra se tem necrose, ressonância magnética mostra se tem inflamação aguda, ressonância magnética eu consigo comparar o lado direito com o lado esquerdo, ressonância magnética pode me direcionar para uma biópsia, pode me direcionar para uma E eletroneuromiografia. ultrassonografia, você acha que quebra o galho? Eu De não tenho músculo? experiência. Eu acho. Tô achando aqui, na verdade, eu acho que na mão de uma pessoa muito boa, no músculo certo, vai funcionar. Fora desse contexto, vai ficar em aberto. Então, se tem um colega que manda bem, eu acho que é uma entrada e eu faria os procedimentos com esse ultrassom e não sem. Eu acho que essa é uma tendência, mas a gente teria que chamar alguém da rádio aí. Fala uma coisa, você considera que a ressonância magnética, né, e a ultrassonografia, a gente não está falando aqui, pessoal, daquele caso clássico em que o paciente tem a fraqueza muscular proximal, porque aí fica tranquilo, o eletroneuro vai resolver. A gente está falando daquele paciente que tem pouca manifestação é, muscular e que você tem que correr atrás. Como que você vai fazer isso? De uma forma não invasiva. Então, essa é a discussão, né? Faz a ressonância magnética, faz o ultrassom, com um dos dois, ou preferencialmente com a ressonância, você consegue localizar aquele músculo com maior chance para ser biopsiado, e aí você vai para a biópsia muscular para fechar esse diagnóstico. É assim que você corre atrás desse diagnóstico, Fábio? Como é que é? Num ambiente controlado, eu peço da cintura escapular e cintura pélvica de todos, Tá bom. tá? Independente se eu já tenho ou não tenho diagnóstico, porque eu uso isso como parâmetro de acompanhamento. E eu uso isso como base para decisão terapêutica, não só para diagnóstico, né? Então, dificilmente eu acompanho esses pacientes sozinho, tá? Eu geralmente acompanho com um colega. Normalmente eu faço. O fluxo normal é eu faço o diagnóstico, eu peço os exames e o colega acompanha. Porque não, é muito sistêmica a doença e são órgãos que eu não tenho tanta vivência, né? Eu não sou um cara de pulmão, por exemplo, eu não sou um cara. Então eu faço muito. Caro, eu acho que não tem a ver com caro ou barato, tem a ver com é indicado ou não é indicado. E essa tem sido uma boa tendência. Eletroneuromiografia dói muito. Falsei exame porque fura músculo, então você sobe enzima após eletroneuro. Então tem algumas. Pode ser uma falsa causa de CPK alterada, aumentar. Então Sobe tem CPK algum. até se você der uma batida com o músculo, bateu com a perna numa quina, imagina com as agulhas da eletroneuro. Isso é verdade. Então eu acho que. E tem que ser bem interpretado, porque se não for bem interpretado, não vale também não, tá? É. Eletroneuromiografia não sai laudo pronto. Tem que ser bem interpretado, bem feito, bem montado. Então tem que ser num ambiente muito controlado. A ressonância hoje é o de escolha. Mas aí para a gente finalizar aqui, sem doença muscular, pode ser hipomiopática, pode ser o pré-miopático, ou seja, ainda não teve manifestação muscular,
E tem o cenário que é o amiopático verdadeiro, tá? Além disso, a gente tem que olhar para 3 órgãos: esôfago, pulmão e coração, tá? E aí, coração não é só parede. Você tem mais problema de distúrbio de condução do que problema de força muscular. E você pode ter doença muscular direita do coração aumentando doença pulmonar. Lembrando que doença pulmonar não reverte. Então, tudo que você tiver de fibrose ganha para sempre. Então, precocidade no diagnóstico pulmonar é fundamental e entra na minha rotina. A busca ativa de doença pulmonar é imagem, e eu gosto de prova de função como base. Isso não é tão consensual assim, mas para mim faz sentido. E você fazer um Holter e você fazer um acompanhamento cardíaco, um teste de estresse, uma coisa nessa, se der para fazer nesse paciente, é legal também, principalmente se tiver fator de risco associado. Eu queria chamar a atenção, o esôfago eu acompanho basicamente por clínica, tá? Lembrando que se a pessoa não fala e ela tem disfagia e está acamada, essa dificuldade de deglutição pode atrapalhar e causar mais doença pulmonar. Prurido e dermatomiosite é um capítulo que poucos falam, mas o prurido da dermatomiosite é caótico, dificílimo de controlar e muito mais prevalente do que a gente está acostumado. Você tem essa experiência ou não? Não tenho, de prurido não. Eu não tenho tanta frequência, mas os casos de prurido, caraca, que coisa difícil. Eu vejo pouca indicação de biópsia de músculo, mas a biópsia de músculo entra mais quando você tem dúvida do tipo de doença muscular. Dificilmente você precisa da biópsia do músculo para dar o diagnóstico de uma miopatia inflamatória, tá? Então, esse é o cenário que eu falo de que a dermatomiosite... E aí você faz também, né, os pedidos do painel muscular, que isso é uma dificuldade, eu não consigo, porque a maioria dos meus pacientes são SUS, então eu não tenho acesso. E eu queria finalizar essa parte com as dermatomiosites secundárias. Conhece? Olha, secundária é o quê? A doença neoplásica que você fala? Sem ser as paraneoplásicas, eu estou falando de secundária. Inibidores de checkpoint. Ah, tá. Inibidores de TNF. Inibidores MAPK. Então, eu estou falando aqui de tratamento de melanoma como causa de dermatomiosite. De melanoma. Inibidores IgE, anti-IgE. A gente tem uma publicação que a gente fala dos inibidores de IgE. São 4 medicações associadas. Inibidor de IgE que você fala o quê? O omalizumab. O omalizumab e o outro. Tem os outros. Qual é o outro? Tem um novo aí agora. Não lembro dele agora. Mas tá lá no post, quem quiser lembrar. Lembrando que uma das simvastatinas lá, que eu não vou lembrar qual ela causa polimiosite, aquela miosite necrotizante, inclusive com o aumento do anticorpo HMGCR. Então, você tem simvastatina causando isso. Esse ano saiu um caso de dermatomiosite induzida por silicone, então a gente está falando um dermatomiosite Ásia-like. Ásia-simile. Não é bem Ásia, porque as manifestações são outras, mas é como se fosse uma doença autoinflamatória induzida pelo silicone. E, por fim, vários casos relacionados à Covid e à vacinação de Covid desencadeados. Covid. Caramba, essa não estava fora do meu radar, olha aí. Realmente, casos aí recentes de evolução, né, mais recente nos últimos 2 anos, de evolução, assim, aparentemente sem uma causa definida, tá aí. Mais uma coisa para a gente pensar, né? Mais um presentinho aí que a Covid deixa para a gente, um easter egg, né, como falam, um vinho de Páscoa, né? Isso aí, eu também não sabia, né? É por isso que a gente está aqui aprendendo, né? É por isso que as nossas terças são tão legais e por isso que o nosso público está sempre aí.